Chega mais ação! Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão, então, entra em campo amanhã, partida pela final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo precisa reverter o placar. Perdeu a primeira partida por 1-0 e precisa vencer por 2 gols de diferença se quer ser campeão. E a imprensa esportiva repercutiu a preparação do Flamengo. Provavelmente teremos mudança na escalação. O Jorginho voltou a treinar com o elenco do Flamengo, ainda é dúvida para a partida, mas pode ser uma opção aí para o Felipe Luiz. Vamos analisar aqui o João Guilherme, Vene Casagrande, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando aí sobre essa preparação. Por isso, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande. Bora para as notícias do Flamengo. Começa nesse futebol nacional e continental com Recopa Sul-Americana. O Flamengo tem na quinta-feira o jogo da volta. Perdeu na ida para o Lanús e pretende, claro, reverter em casa essa desvantagem. No Media Day, a ESPN conversou com personagens importantes do Flamengo de forma exclusiva, Felipe Luiz e Lucas Paquetá. Sabemos da nossa responsabilidade de poder tentar competir e fazer o nosso melhor sempre para tentar vencer essa final. O resultado a gente não controla, mas vamos fazer tudo o possível para poder vencer. Por isso precisamos muito do apoio da nação, que eles encham o Maracanã, que acreditem na equipe, do mesmo jeito que eu acredito que a gente pode reverter essa situação. A gente tem consciência de que a gente teria que ter entregado mais, e eu acredito que é isso que a gente vem se cobrando. Como eu te falei, dar um resultado, dar uma satisfação para nós mesmos internamente e para o torcedor é muito importante nesse próximo jogo, nessa próxima final, que vai ser uma guerra. Vai ser um jogo difícil, a equipe deles é uma equipe que compete muito e isso está muito claro para a gente, que a gente precisa competir muito, até mais para que o nosso nível técnico sobressaia. Mas é uma final, cara, é uma final que a gente precisa colocar o nosso máximo para fora. A gente está diante da nossa torcida, que é um jogador a mais ali dentro de campo, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Nós esperamos que o jogo aqui no Maracanã vai ser diferente. A gente acha que vai conseguir atacar mais, vai ter mais posição da bola, criar mais chances de gol que estamos precisando e acho que vamos fazer. E então vai ser um jogo difícil, porque final não tem jogo fácil, mas acreditamos e estamos com muita confiança que podemos revertir esse resultado. Primeiro que se conversa dentro da sala, fica ali, mas é simples. O BAP e eu temos uma relação de diálogo muito aberta, sempre, desde o ano passado, são reuniões semanais, sempre, tanto nos momentos bons como nos momentos não tão bons. A gente conversa sobre todos os aspectos do time, aspecto individual dos jogadores, técnico, tático e tudo. Ele gosta muito de saber as decisões e a gente tem um diálogo muito aberto enquanto a isso. Eu sempre passo para ele, para os jogadores e para o Boto a minha análise do que está acontecendo, do que acontece em cada jogo tem um contexto diferente. E essas reuniões são importantíssimas dentro de um departamento de futebol onde tem tanta cobrança. Realmente o nosso momento de forma não é o ideal, não é o que a gente espera. Esperamos que nosso time sabemos que nosso time tem uma margem de evolução muito grande, de melhora muito grande. O momento de pressão externa, realmente, como você falou, pode ser que seja o maior, mas eu sempre me senti pressionado. Desde o primeiro dia que eu assumi, eu coloco tudo o que eu fiz em jogo, porque a cobrança é muito grande no Flamengo. Então, desde o primeiro jogo que eu assumi no profissional, a primeira semifinal, a primeira final, as primeiras fases da Libertadores do ano passado, com a possibilidade de ser eliminado, sempre tive pressão. E o treinador do Flamengo sempre vai estar pressionado por resultados e não só isso, por bom desempenho. Que a pressão é muito grande, sabemos como é o Flamengo, sabemos como é a torcida. Então, está tentando tirar força para revertir o resultado e isso também termina atrapalhando a gente. Mas agora sabemos da importância de que quinta-feira para nós, para a torcida, para voltar a juntar jogador e torcida, que essa força é única e vai empurrando para o que é a frente do campeonato. Primeiro,
olhar para dentro de nós mesmos e entender que a gente precisa melhorar. Eu acho que se está tendo uma cobrança, então é sinal que a gente está devendo alguma coisa para nós, para o torcedor. Então a gente tem que dar uma resposta positiva e analisar o que a gente está fazendo de errado, o que a gente tem que evoluir, tem que corrigir, porque a gente sabe que só fazendo o que a gente fez ano passado não é o bastante, não vai ser o bastante para conseguir resultados positivos. Vamos lá, falar de Flamengo e Lanús. Estou com André Kfouri e Gustavo Zupac. Boa noite, tudo bem, André? Boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. Ótima noite a todos. Gustavo Zupac, para você, boa noite muito também. Boa noite. E a pergunta? Qual é a pergunta? A gente falou sobre torcida ontem, mas muito relacionado ao jogo do Madureira, a manifestação que a gente viu. Agora eu quero viajar no tempo até quinta-feira para imaginar este Maracanã. Assim, porque me parece muito óbvio que a torcida tem que apoiar. Sim. Te surpreenderia esse apoio não ser incondicional em 90 minutos? Assim, não estou falando tomar 3-0, assim, incondicional, 0-0 que demora, a coisa não acontece, o astral virá? O que eu imagino que vai acontecer em termos de comportamento de arquibancada é um apoio muito forte desde o princípio. Acho que o que aconteceu até aqui ficará em um segundo plano nessa relação arquibancada-campo, mas a depender do que acontecer durante o jogo, o grau de tolerância certamente será menor. Eu costumo não gostar de torcida que vai a time ou jogador durante jogo, a maioria das torcidas faz isso, mas eu também não quero ensinar ninguém a torcer de um jeito ou de outro, mas acho que se o Flamengo demorar para resolver a sua questão, ou se o Flamengo encontrar problemas e estiver em desvantagem, o Maracanã pode virar uma armadilha para o próprio Flamengo, porque o torcedor está incomodado, e a gente pode voltar para a discussão sobre o que é exagero ou não, mas eu acho que é quase que indiscutível que até o presente momento o Flamengo dá motivos para o seu torcedor estar descontente. Não só porque perdeu a Supercopa para o Corinthians, ficou pendurado no Campeonato Carioca e depois reverteu e perdeu o jogo para o Lanús, mas é pelos motivos que isso tudo aconteceu. E acho que esse é o principal ponto. A gente estava reproduzindo aí trechos das ótimas entrevistas do dia de hoje, as exclusivas, e o Léo Pereira, o último trecho, o Léo Pereira fala: a gente percebeu que se a gente só fizer tudo o que fizemos no ano passado, não vai ser suficiente. E eu discordo do Léo Pereira, porque não é isso que está acontecendo. É justamente esse o ponto. O Flamengo não está fazendo o que fez no ano passado em termos de jogo. Por isso os resultados não vêm. Por isso a arquibancada está impaciente. Então quinta-feira é uma oportunidade. Pode ser uma bomba relógio, mas ela começa como uma oportunidade de mudar um pouco esse astral. Eles reconhecem que o momento não é bom. Eu quero te ouvir também sobre essa questão da expectativa de torcida e relação e ambiente no Maracanã. Mas esse ponto que o Zupac trouxe, André, do porquê, na sua opinião, não está acontecendo o futebol de 25 em 26. É porque é começo de ano, assim, as peças não mudaram tanto, foram reforçadas, inclusive. O que você imagina? Entra na conta do começo de ano ou tem mais aí? Boa noite mais uma vez. Eu acho que a conta do começo de ano é a maior conta, assim, de todas que podem entrar nessa lista de problemas que o Flamengo tem enfrentado nesse início de 2026, que o distancia em desempenho do que aconteceu no ano passado, na maior parte do ano, né? Em especial no momento em que o Flamengo teve que arrancar e subir o seu nível para conquistar os 2 troféus que conquistou. É claro, o grupo é o mesmo, as individualidades elas são as mesmas também, é a mesma comissão técnica, demorou um pouco para renovar contrato, para que todo mundo soubesse que o Felipe Luiz ia continuar, mas o trabalho prosseguiu. E o que houve de diferente nessa história, a gente já falou aqui diversas vezes, foi a mudança de planejamento em relação aos principais jogadores, que teriam um determinado período de férias, não tiveram. Foi antecipada uma apresentação para que eles entrassem em campo no Campeonato Estadual para resolver um problema de classificação que o Sub-20 do Flamengo não estava conseguindo solucionar. Só isso é suficiente para o Flamengo estar nesse estágio tão diferente? Me parece que sim. Por quê? Porque é a mesma comissão técnica, são os mesmos jogadores. Eu acredito na dificuldade que um treinador tem para manter jogadores esfomeados quando trabalha com um grupo consagrado. Nisso eu acredito.
Mas eu não acho que pura e simplesmente porque o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro no ano passado, agora em 2026 ninguém quer nada com nada. Todo mundo, agora sim, janeiro, fevereiro, primeiros 2, 3 meses do ano. Nisso eu não acredito. Eu acho que os problemas quando acontecem assim, e é por isso que vários treinadores top de linha dizem que é preciso renovar grupos, reciclar, porque você precisa manter no núcleo do time a fome. Ou então você precisa conseguir encontrar jogadores que são capazes de se manter no modo conquista, mesmo tendo conquistado muita coisa nos meses e anos recentes. É difícil, não é fácil. Por isso que as pessoas dizem, um time desse aí, com tanto jogador bom, é só jogar as camisas para cima que os caras resolvem, basta que o técnico não atrapalhe. Isso não é verdade, a gente já disse isso aqui 1000 vezes, quanto melhor o time, melhor tem que ser o trabalho da comissão técnica para também identificar e resolver esses momentos em que aparentemente um time está saciado. Eu não acho que esse seja o caso dos jogadores do Flamengo. Eu acho que é um problema de jogo, de início de ano, que com o tempo tende a ser resolvido. O problema é que o jogo, o futebol, o calendário não espera. Cobra dos times que mais ganham por mais tempo e cobra rápido, cobra cedo. O Flamengo teve Supercopa, está no meio de uma decisão de Recopa, Campeonato Brasileiro já começou e 200 por hora o tempo todo. Não tem como você falar, não, tudo bem, daqui a pouco eu vou abordar esse tema. Não, o trabalho precisa se encaixar o mais rápido possível. E tem uma noite no Maracanã nessa semana que vai mostrar se os principais nomes do trabalho do futebol do Flamengo, o técnico e a maioria dos jogadores, estarão à altura de resolver o problema que o Lanús conseguiu criar no primeiro jogo. Em respeito ao ambiente, eu acho que o time vai ter que comandar a torcida, isso é o que acontece na maioria das vezes. Se o Flamengo estiver quente, jogando bem, mesmo que não esteja vencendo, eu acho que o Maracanã virá junto. Se o Flamengo, por acaso, estiver perdendo ou mesmo empatando, o que significa estar perdendo no confronto, e jogando mal, uma partida burocrática ou muito errática, eu acho que haverá problemas de uma cobrança, de uma exigência propriamente durante o jogo. E assim, eu acho que quanto a isso, os jogadores estão habituados e vão ter que lidar se por acaso isso acontecer. Vamos entender a dificuldade que é reverter este placar. A gente tem uma tela agora para apresentar com as reversões. Quando o Flamengo conseguiu, perdendo a ida, reverter isso nos últimos confrontos. Vamos lá. Recopa de 23 com o Del Valle. Não conseguiu. Perdeu a ida de 1-0. Copa 23, Copa do Brasil de 23. Perdeu para o Maringá. E aí conseguiu reverter. E depois 3 duelos em que ele não conseguiu. A Copa do Brasil em 23, perde no Maracanã e empata no Morumbis. O jogo da Libertadores 24 com o Pearol e teve mais um que eu não registrei ali embaixo. Mas que não foi. Nos últimos 5... Era o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Na última Copa do Brasil. Atlético Mineiro, exatamente. Que no resultado de jogo o Flamengo até ganha, mas no confronto não foi suficiente porque perdeu nos pênaltis. É isso. Zupa. Em 5, essa tela, o que ela quer dizer? Que não é fácil, não é assim, protocolar. Ela perdeu, porque manda, fez melhor campanha em muitos casos desses, não todos, mas em alguns, é porque tinha a campanha melhor para decidir em casa e não consegue e tudo mais. Como é que você entende essa possibilidade? Você acha que é maior do que 50%, assim, no sentido, maior que eu digo assim, mais provável virar do que não virar, ou, embora a gente olhe o elenco, olhe o time e fale, poxa, esse é o time, como o momento não nos sugere, assim, essa avalanche, você fica com um pé atrás, o pai? Eu fico com um pé atrás. Eu acho que, assim, em outros momentos, a gente olharia para o time do Flamengo e apostaria numa virada. Por exemplo, se você me perguntar, e a hora que a gente for entrar no duelo Botafogo e Nacional de Potosí, eu tenho convicção de que o Botafogo vai se classificar, jogando amanhã no Newton Santos. Mas eu não tenho a mesma convicção que o Flamengo vai reverter o confronto contra o Lanús. Isso não diz só sobre o adversário. No caso do Flamengo, é claro, o Botafogo não está muito bem também, mas é que o Flamengo não vem jogando bem. E assim,
times superiores, e o Flamengo é indiscutivelmente superior ao Lanús, mas times superiores geralmente exercem essa diferença maior no campeonato de pontos corridos, né? No mata-mata isso fica tudo mais igual, ainda mais quando o time que é melhor não está melhor, então essa diferença achata ainda mais. E a gente viu, assim, o Flamengo ele é o melhor time no papel do país há bastante tempo, do continente talvez há bastante tempo, mas a gente nem sempre viu o Flamengo conseguir exercer essa superioridade. Em 23 o Flamengo não ganhou nada, em 24 o Flamengo ganhou só a Copa do Brasil, ficou quase 2 anos ausente das principais conquistas. Por quê? Porque não basta ter os melhores jogadores, é preciso trabalhá-los bem. E a gente viu o Flamengo durante bastante tempo, do Dorival Júnior até o Felipe Luiz chegar, bater cabeça para achar o técnico que tocasse bem esse trabalho. Vitor Pereira, Sampaoli, o Tite, ninguém conseguiu fazer. E quando isso acontece, importa pouco se o seu time é de bilhão, é só de craque ou não. As coisas ficam parelhas no mata-mata. E o Flamengo está, neste momento, jogando um futebol muito abaixo do que a sua qualidade sugere. E isso bota o Lanús no jogo, super no jogo, né? E tem aquela característica, é um time argentino bem treinado pelo Pellegrino, é um time argentino bem treinado e com vantagem, então tá muito claro o tipo de jogo que o Lanús vai fazer no Maracanã. A questão é qual é o tipo de jogo que o Flamengo vai fazer. E essa é a dúvida que todo mundo tem. E tem essa questão, a gente está comparando a 25, a própria caminhada do título do Flamengo, tirando a série com o Inter, que é dominante nos 2 jogos, ela foi muito difícil contra adversários argentinos em quartas e semifinal. Eu queria te ouvir também sobre essa dificuldade entre um Flamengo que não está performando de um jeito assim avassalador, de um Lanús que parece, pelo padrão argentino, que não é time que se assusta, não significa que vai jogar maravilhosamente bem, mas não é que vai chegar no Maracanã e falar, já era. Quero te ouvir sobre essa equação. Eu tenho uma certa apreensão em relação a essa noite, porque o adversário que vai ao Maracanã não é o tipo de adversário que sucumbe nesse tipo de ambiente, porque os bons times argentinos, né? O Lanús é um bom time argentino. E qual é a diferença entre um bom time em qualquer lugar do mundo e um bom time argentino? O bom time argentino é um time mais de cabeça feita do que em todos os outros lugares. Porque os jogadores argentinos cumprem plano de jogo do ponto de vista coletivo quase sempre quando os trabalhos são bem feitos, e esse trabalho no Lanús é bem feito. Esses jogadores não se impressionam com o estádio cheio, especialmente quando vem jogar no Brasil, vem com confiança quando está tudo empatado. Se tivesse terminado 0-0 em Buenos Aires, a confiança seria a mesma, e a confiança agora é maior, porque o Lanús ganhou o primeiro jogo, e vem com uma condição de competição do ponto de vista estratégico, que evita, na maioria das vezes, não em todas, claro, que, por exemplo, um gol do Flamengo cause uma avalanche completa e os caras se percam e depois levem mais 3. Pode ser que aconteça isso, não estou dizendo que não vai acontecer, pode ser, mas quando se trata de bons adversários argentinos, não é o normal. Então, o Flamengo vai ter bastante dificuldade. Mas, isto posto, eu acho que se o Flamengo fizer um jogo nota 7,5 em relação ao seu próprio potencial, ele se classifica de um jeito ou de outro. Pode se classificar com uma vitória super tranquila, iniciada cedo, daquele jeito para o torcedor se acalmar, e mais gols depois, ou pode se classificar com um gol no final, mas o jogo, o desempenho, a nota do Flamengo no jogo, 7,5, o Flamengo se classifica. Se classifica não, o Flamengo é campeão. Termina com a mão na taça. E olha só, nação, provavelmente teremos aí mudanças na escalação. O técnico Felipe Luiz, ele fez o treino ontem e vimos a volta do Jorginho. E o técnico Felipe Luiz, ele pode bater um recorde. O Felipe Luiz que tá ganhando vários títulos, inclusive ano passado ganhou muitos títulos aí pelo Flamengo. E o João Guilherme falou sobre isso, sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz. Vamos analisar nesse momento. Eu vou começar o vídeo dando crédito à WSC, consultoria de informações, que trabalha para diversos veículos e nos ajuda lá na Flamengo TV. Eles fazem um trabalho bem interessante e bem detalhado.
O negócio é o seguinte: Felipe Luiz, que quinta-feira, contra o Lanús, na decisão da Recopa Sul-Americana, ele vai atingir a marca de 100 jogos como treinador do Flamengo. E isso é um fato histórico. E você vai entender por quê. Eu sei que tá todo mundo aí, ou pelo menos a maioria, cornetando o Felipe Luiz, falando mal do Felipe Luiz, né? As pessoas têm total direito de se manifestar. Muitas críticas realmente são procedentes. Entretanto, não dá para negar. Estamos diante de um fato raro na história recente do Clube de Regatas do Flamengo. E eu vou mostrar com números, com informações da turma boa da WSC. Presta atenção aí. Veja só. Felipe Luiz, em 99 jogos até hoje, ele conseguiu 62 vitórias, 23 empates e 14 derrotas. Ele perdeu pouco, hein, gente? 173 gols marcados, 65 gols sofridos. 11 foram nesse ano de 2026. Aproveitamento de 70,4%. Estreia dele pelo Flamengo, dia 2 de outubro de 24, Flamengo 1, Corinthians 0, gol do Alexandro, Copa do Brasil. Ele conquistou 5 títulos: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores e Brasileiro. 5 títulos e 8 troféus. Se você for contar aí, Taça Guanabara, Derby das Américas, Challenge Cup. Agora, o que mais me impressionou nessa lista é exatamente isso aqui, ó. Treinadores com mais de 100 jogos pelo Flamengo. E aí tem nomes históricos: Fleitas Solis, 280 jogos, Flávio Costa, 222 jogos, Flávio Costa, numa outra passagem, 207 jogos, Cláudio Coutinho, 189 jogos, Joubert Moreira, 132 jogos, Armando Renganeschi, Paulo César Carpegiani, histórico, campeão da Libertadores, campeão mundial, 116 jogos, Carlinhos, grande Carlinhos, 110 jogos, Fleitas Solis, Sebastião Lazzaroni, Flávio Costa, como dirigiu o Flamengo, o Flávio Costa, né? Em várias oportunidades. Treinadores que mais chegaram perto de 100 jogos seguidos pelo Flamengo. Aí é que o negócio começa a ficar interessante. Felipe Luiz vai completar 100 jogos na quinta-feira. Aí tem o Will Strick com 93 jogos, o Zé Ricardo, hein, fez muitos jogos pelo Flamengo, 89, entre maio de 2016 e agosto de 2017. Vanderlei Luxemburgo, 86 jogos. E o Vanderlei, ele foi o último, antes do Felipe, a começar e terminar um ano no Flamengo, que foi 2011. Carlos Froner, 86 jogos. Aí aqui embaixo tem os treinadores há mais tempo como técnicos no Brasil. Entre os 20 da Série A, Abel Ferreira é o recordista, né, desde outubro de 2020 no Palmeiras. Rogério Ceni está desde setembro de 2023 no Bahia também. É um trabalho longevo. O Felipe Luiz assumiu em outubro de 2024. Agora, olhando essa informação aqui, a gente percebe o seguinte: gente, neste século que começou em 2001, o século 21 começou no ano de 2001, o único treinador da história do Flamengo que vai atingir a marca de 100 jogos e vai superá-la, e ficando até o final do contrato, que é dezembro de 2027, ele pode alcançar números ainda mais expressivos, é o Felipe Luiz, gente. Vejam aqui, ó, todos que aparecem na lista, treinadores com mais de 100 jogos, foram treinadores do Flamengo no século passado. E isso realmente é impressionante. Ou seja, estamos diante de um treinador histórico do Flamengo. Goste você dele ou não, tá na bronca com ele? Ok, mas o Felipe Luiz já é um treinador histórico do Flamengo. E outra informação relevante: se for campeão da Recopa Sul-Americana, ele vai igualar Carlinhos, que tem 6 títulos. Carlinhos, até hoje, é o treinador mais vitorioso da história do Flamengo. Felipe Luiz está no patamar ali de Jorge Jesus, tem 5 títulos. Se vencer a Recopa, empata com Carlinhos e se torna o maior vencedor entre os treinadores da história do Flamengo, e com potencial de passar em breve, porque o Flamengo já está na final do Campeonato Carioca. É impressionante, sem contar a história do Felipe como jogador do Flamengo, né?
que ele conquistou 10 títulos. Então, minha gente, estamos numa democracia, você pode criticar, você pode falar mal, você pode não concordar com a forma de jogar, mas o Felipe Luiz é um nome gigantesco na história do Flamengo e está fazendo história como treinador. Raras vezes na história do clube e principalmente recentemente alguém conseguiu fazer o que o Felipe Luiz está fazendo. É impressionante. E eu acho que ele vai empatar com o Carlinhos e vai ser campeão da Recopa Sul-Americana. Beleza? Concorda comigo? Olha só, nação, tem uma informação importante no mercado da bola no Flamengo. O jogador Wallace, que estava em negociação com o Red Bull Bragantino, já não irá mais para o Bragantino. Isso porque a diretoria do Bragantino decidiu encerrar as negociações. E o Vene Casagrande, ele trouxe mais informações sobre isso. O Wallace, dirigente do Red Bull Bragantino, confirmou aquilo que a gente havia dito no último vídeo, que não vai ter mais negociação, não vai ter mais operação, não vai ter mais transferência do Wallace para o Red Bull Bragantino. Lembrando que o jogador chegou a dizer adeus, se despediu após um jogo válido pelo Campeonato Carioca, lá no início, quando era a garotada, a Fla Kids. Ele chegou a se despedir, ficou ausente em lista de relacionados. Depois a negociação deu uma travada por conta de cláusulas solicitadas pelo Red Bull Bragantino e, obviamente, o Flamengo não aceitou. E aí ele voltou a ser relacionado, entrou em campo. Existe uma pequena possibilidade de o negócio voltar a acontecer, porém não vai voltar a acontecer porque o Red Bull Bragantino não vai firmar aquilo que havia combinado, apalavrado, quando apertou a mão do Flamengo. Então o Flamengo não é obrigado a fazer qualquer negócio, embora o Wallace, na minha concepção, o melhor era ser vendido mesmo agora. Aproveitar esse hype, digamos assim, em cima desse jogador, porque a tendência é que ele só se desvalorize. Não acredito no Wallace tendo muitas oportunidades, e quando tem oportunidades ele não agarra, ou melhor, não aproveita da melhor maneira possível. Enfim, continua sendo jogador do Flamengo, a ver os próximos passos. Lembrando que ele não estava sendo relacionado aí nos últimos jogos por conta de dores musculares, mas vem treinando no campo normalmente, assim como o Bruno Henrique. E quem participou da atividade, ou melhor, uma parte dessa atividade com os demais jogadores foi Jorginho. Jogador e DM estão correndo contra o tempo para que ele possa ficar à disposição nessa quinta-feira e ser uma espécie de reforço caseiro. Sem sombra de dúvidas, é um jogador que está fazendo muita falta. Mas tem Lucas Paquetá, são jogadores diferentes, qualidade diferente. Inclusive o Jorginho, assim, na minha concepção, é muito mais jogador. Óbvio, tem idade avançada, isso conta muito. Hoje, se eu tivesse que escolher para ter alguém no meu time, seria o Lucas Paquetá por vários fatores. Questão de idade, enfim, pode render muito mais, pode fazer várias funções. Mas o Jorginho, gente, já foi terceiro melhor do mundo, joga muita bola. E ele, desde quando chegou ao Flamengo, é titular absoluto. E ele faz a equipe crescer. Por quê? Não só por ele, a presença dele em campo, mas ele também eleva o nível dos seus companheiros. Quem joga ao lado dele cresce muito de produção. Pulgar, Everton Araújo. Nossa, o Arrascaeta é um outro jogador. Por quê? Você ter o Jorginho ao seu lado te dá uma certa liberdade. Ele e Jorginho e Arrascaeta se entendem muito bem dentro de campo, são dois jogadores extremamente inteligentes. Então ele participou de uma parte da atividade. Isso quer dizer que está certo para o jogo? Não. Isso quer dizer que ele tem chance, embora remotos, mas ele tem chance. E mesmo que seja relacionado, eu particularmente não sou a favor de colocá-lo como titular. Ele não entra em campo desde o dia 1º de fevereiro. Hoje é dia 24, gente. Sei lá, 3 semanas já ausente. Então, eu acho que para esse jogo, vai ser um jogo de muito físico, muito embate físico. Meu receio é ele voltar a sentir, se machucar e não dar conta do recado. Enfim, pessoal, Jorginho treinou uma parte, vamos ver na atividade dessa quarta-feira, a última antes desse grande duelo com o Lanús. E para esse jogo, mais de 57 mil ingressos foram emitidos. Lembrando, gente, ingresso emitido é diferente de ingresso vendido, porque a Conmebol, uma pessoa da Conmebol me procurou, falou assim: Vene, eu estou vendo todo mundo divulgar aí que mais de 55 mil ingressos foram vendidos. Não. O Flamengo, quando, entre aspas, solta essa informação, inclui ingressos emitidos. E existe essa palavra. Ingresso emitido é a junção do ingresso vendido mais cortesia, mais cadeira cativa, enfim. Aí, no total, dá mais de 57 mil emitidos. Vendidos tem em torno de 50 mil, só para vocês entenderem, tá bom? Expectativa de casa cheia, já falei para vocês que
a torcida abraçou a causa, enfim, os jogadores não podem reclamar da torcida nesse ponto. Porque vaias merecidas, já falei sobre isso, chamou de time sem vergonha, gente, isso aí é algo cultural, não é porque a torcida de maneira literal acha os jogadores sem vergonha, não é isso, mas a torcida está abraçando a causa. Resta saber se o Flamengo dentro de campo vai dar conta do recado. Eu espero que dê, porque ganhar esse título vai ser uma espécie de virada de chave para esse início de temporada do Flamengo que tem sido tenebroso. E para finalizar nosso vídeo, galera, os últimos mata-matas em que o Flamengo perdeu o jogo de ida, que é o caso agora da final da Recopa Sul-Americana. Na Recopa de 2023, jogo de ida, Del Valle 1-0, o Flamengo virou o jogo? Não. Copa do Brasil 2023, 2-0 Maringá no jogo de ida, o Flamengo virou o jogo? Sim. Copa do Brasil 2023, 1-0 São Paulo, Flamengo virou o jogo? Não. Libertadores 2024, 1-0 Peñarol, Flamengo virou o jogo? Não. Copa do Brasil 2025, 1-0 Atlético Mineiro, Flamengo virou o jogo? Não. O que isso quer dizer? Nada. É apenas a critério de informação para vocês. Mas, na verdade, brincadeiras à parte, eu acho que isso quer dizer como é difícil virar um duelo. E por isso que eu acho que o Flamengo, para essa quinta-feira, tem que descer do salto, pés no chão e jogar muita bola, porque vai ser um jogo muito difícil no Maracanã. Mas eu espero que o Flamengo vença. Meu palpite, 3-1 Flamengo, gol de Arrascaeta, inclusive. Tamo junto, galera. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então o Mengão tá em preparação para essa partida. Você já tem seu palpite para Flamengo e Lanús? Você acredita no título do Flamengo? Que o Felipe Luiz possa conseguir mais um título pro Mengão? Vai rapidinho, coloca nos comentários aí. Escreve aí, faz o seguinte, escreve aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está na Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, no Amapá, no Acre, Piauí, Rondônia. Põe o seu estado, a sua cidade e coloca aí o seu palpite. Quem vence, Flamengo ou Lanús? Eu já deixei meu palpite registrado aqui, para mim vai dar Flamengo 2, Lanús 0. O Flamengo vence e se torna campeão da Recopa Sul-Americana, e que seja um excelente dia pro Flamengo, né? Ou melhor, uma excelente noite, que seja uma noite de glória pro Flamengo na quinta-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Apoie o trabalho do nosso canal deixando seu like. Tem um botão aqui no YouTube também de hypar o vídeo. É só você clicar, você vai estar ajudando aqui o trabalho do nosso canal, e torne-se membro aqui do nosso canal também, porque assim sempre você vai ter o seu comentário privilegiado aqui no nosso canal, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.